Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Observador Político. Hoje, 14 de janeiro de 2021. E vocês podem enviar suas participações aí pelo Instagram, da nossa TV ao vivo, pelo Facebook, que é o Nossa TV Mossoró. Pode mandar para o WhatsApp de Edmundo. Pode mandar para o WhatsApp da 93, que é o 81419370. Enfim, participe do nosso programa. E hoje eu começo falando sobre a indústria automobilística. Há alguns anos, há algum tempo, a Mercedes-Benz anunciou a saída do Brasil. Não gerou tanta repercussão, porém foi registrado essa perda para o Brasil. Essa semana, a Ford anunciou que está fechando as duas fábricas que tem no Brasil, o que vai causar a demissão de 5 mil empregos diretos, fora os indiretos, que aí com certeza dá mais de 5 mil. O presidente Jair Bolsonaro fez de conta que não era com ele, disse que, olha, eles estão fechando porque querem subsídios de 20 bilhões de reais, eu não vou dar. O buraco é mais embaixo. É claro que a indústria automobilística, ela força a barra, querendo cada vez mais subsídios, e os governos foram dando ao longo dos últimos anos. Eu disse aqui esta semana, nos últimos 20 anos, eles receberam 20 bilhões de renúncia fiscal, de incentivos fiscais, e aí a gente precisa fazer uma conta. O governo abriu mão de 20 bilhões, ok. Quanto é que houve de retorno? Houve um retorno para a sociedade em forma de empregos, de impostos, de dividendos? Bom, se houve, o saldo fica positivo. Mas não é só por causa de subsídio que a Ford ou outras empresas podem ir embora. O ambiente hostil, a questão tributária, a carga tributária no Brasil é muito alta, o custo Brasil, que aí você coloca não só a carga tributária, tem as incertezas políticas, tem uma série de fatores que, somados à mudança que está acontecendo no mercado automobilístico como um todo, fazem com que as empresas cada vez mais tentem enxugar as suas despesas. Um dado para vocês. Existe uma empresa que nem todo mundo conhece no Brasil, é pouco conhecida, chamada Tesla. É de um homem que esta semana tornou-se o homem mais rico do mundo, Elon Musk. Essa empresa, ela vende, vamos dizer, sonhos. Ela até fabrica carros elétricos, carros que são muito caros, mas a Tesla fabrica muito, mas muito menos carro do que a Chevrolet, do que a GM, por exemplo. Mas ela vale muito mais. Por quê? Ela aposta no futuro, ela vende sonhos, como eu já disse, ela vende viagens espaciais, ela vende também carros elétricos. E a Tesla vale muito mais do que a Chevrolet, mesmo a Chevrolet vendendo, fabricando muito mais carros. Então, as empresas precisam se modernizar. Nos últimos 6 anos, que o Brasil vem sendo assolado por uma crise, por uma recessão doméstica, por uma crise política sem fim, que tem pitadas de judiciário, pitadas de legislativo, de executivo, de lava-jato e tantas outras coisas, as montadoras, as matrizes dessas empresas enviaram para o setor no Brasil, para o setor automobilístico, algo em torno de 370 bilhões de reais. Se o governo, se o presidente fala, reclama, que diz que estão indo embora por causa de um subsídio de 20 bilhões, você imagine a sede das empresas lá no exterior que mandaram nada menos que 370 bilhões para as empresas aqui. Eles já receberam boa parte desse recurso, mais da metade de volta. Porém, onde você só faz tirar e não coloca, o saco seca. E as montadoras estão fazendo exatamente isso. Estão enxugando, se a operação no Brasil não era tão lucrativa, por vários fatores, tira daqui. Então, o que o governo precisa fazer é achar alternativas para que os empregos não sejam perdidos, porque uma montadora com sede na Europa, sede nos Estados Unidos, no Japão, resolveu deixar o Brasil. A Audi está falando em ampliar a produção no Brasil no próximo ano. Não acredito que a Audi vá repor a quantidade de empregos que vão ser perdidos com a Ford,
porém, é um alento, né? A gente precisa achar alternativas. Veja o caso de Mossoró. Mossoró perdeu muitos empregos na área do petróleo e diversificou-se a economia ainda mais para tentar compensar esses empregos perdidos. É o que o Brasil precisa fazer para compensar a perda que nós estamos tendo com a Ford, com a Mercedes-Benz e, quem sabe, podemos ter outras perdas também. É preciso um planejamento para que as perdas sejam amenizadas. Boa tarde a todos que se ligam na 93, no Observador Político, na nossa TV. Eu peço permissão hoje para começar o programa de uma forma diferente do assunto de abertura, no comentário. Do alto dos seus quase 41 anos, o Observador Político é um programa de uma pauta bastante diversificada, todos sabem disso. Aqui a gente fala, lógico que a essência do programa é a política partidária, a política pública, segurança, problemas da cidade, por aí vai. Então a gente fala em tudo, se assim for possível. Tem uma turma, né, de grupo de WhatsApp, chamada Turma da Bola, umas 10 pessoas mais ou menos, pessoas em diversos bairros de Mossoró, que, vez por outra, pergunta algo sobre futebol aqui no programa. E aproveitando a data de hoje, eu vou falar a respeito, num breve resumo, sobre futebol e no futebol de Mossoró. Esporte, mas o futebol especificamente. Para começar, hoje, 14 de janeiro, é o aniversário do Baraúnas. Quanta saudade do nosso querido Leão da 12. Era assim que o Baraúnas era chamado, Leão da 12. O bairro 12 anos, mas Leão da 12 anos. Leão da 12. 61 anos. O Baraúnas foi fundado em 14 de janeiro de 1960 por um grupo de abnegados, tendo à frente o nosso querido e saudoso Expedito Mariano de Azevedo, Expedito Bolão, já falecido, saudades, de grande memória e grande vereador, grande trabalho aqui em Mossoró. Luiz Bolão, Expedito Bolão, melhor dizendo, fundou o Baraúnas, que até 2007, mais ou menos, 2008, o Baraúnas corria em campo jogadores com suas vistosas camisas tricolores. Há mais de 10 anos que o Baraúnas pediu licença e não sabe, e não tem, e dificilmente voltará a campo, porque não tem condições financeiras para isso. O Potiguar, que até o ano passado disputou a Série D, o presidente Benjamin Machado disse que deverá pedir licenciamento também, porque sem o Logueirão, sem apoio, sem dinheiro, sem parceiros, o poder público não é para patrocinar futebol de jeito nenhum, a gente sabe disso. O Potiguar deve pedir licença também. É triste e lamentável quando o pessoal aqui da Turma da Bola, aí eu entro falando com eles diretamente, com todos, mas diretamente com eles, diz: olha, o Potiguar e Baraúnas acabaram, né? Se você olhar a situação de ABC e América e do futebol no Rio Grande do Norte, não é muito diferente, não. ABC e América não conseguiram subir a Série C, estão na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, na Série D, ABC, América e Globo. ABC, América e Globo continuam na 4ª divisão. Acabou também o futebol. Um elefante branco, a Arena das Dunas em Natal? Pode ser que sim. No momento não tem público nos estádios. Falar nisso, o Rio de Janeiro já liberou a volta do público nos estádios. Eu quero saber como é que vai ser isso. Enfim, o futebol do Rio Grande do Norte está lá no fundo do poço. Que dirá Potiguar e Baraúnas. Agora, para fechar o comentário, uma coisa chama muito a atenção. Enquanto a ABC, América, Globo, os clubes todos, Potiguar e Baraúnas principalmente, estão de pires na mão, pedindo esmola, com a corda no pescoço, a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol é quem patrocina os clubes, os ônibus para os times viajar, o transporte, paga a refeição, paga hotel, dá chuteira, dá terno para os times entrarem em campo, as camisas. E o presidente da federação, José Vanildo, vai para 20 anos de mandato, acabou de ser reeleito. 20 anos
à frente da federação. Se ela fosse quebrada, José Vanildo estaria esse tempo todinho como presidente da federação. Este é o quadro do futebol do Rio Grande do Norte. ABC e América ainda são lá profissionais, mas aqui o amadorismo impera. E a federação com José Vanildo parece que vive em outro mundo. Bom, vamos chamar agora o nosso amigo César Santos, que está hoje com a sua participação gravada em dose dupla, e a primeira sobre carnaval, porque falam muito sobre carnaval. Vai ter carnaval onde? A Apodi acabou de cancelar, Tibau, Areia Branca, está tudo cancelado, não vai ter carnaval não. Quem cada um vai fazer seu carnaval. Faz da maneira que quiser e como o juízo mandar. César vai falar sobre esse assunto carnaval em Apodi e outras cidades. César, boa tarde. Boa tarde, amigos do Observador Político, que nos acompanham pela nossa TV e pela FM 93. A Prefeitura de Apodi decidiu cancelar o Carnaval 2021 em razão da pandemia da Covid-19. A decisão foi anunciada na noite desta quarta-feira pelo prefeito Alan Silveira e não foi uma decisão fácil. Houve forte resistência de setores econômicos do município, haja vista que a Folia de Momo é um dos principais vetores da economia local por meio do turismo de eventos. Antes de Apodi, já haviam anunciado o cancelamento do carnaval as prefeituras de Natal, de Caicó, de Macau, Areia Branca e Tibau, além de Alexandria, na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Essas cidades realizam os maiores carnavais do Rio Grande do Norte, com intensa concentração de turistas locais e de todo o Brasil. No entanto, os prefeitos, os gestores municipais entenderam com responsabilidade, reconheça-se, que o momento é de preservar a vida e que o reinado de Momo pode voltar e vai voltar em 2022. Alan Silveira, o prefeito de Apodi, sustentou a sua decisão no alto índice de contágio do novo coronavírus na sua cidade. Houve um recrudescimento da doença no final de 2020, após as eleições municipais, onde as aglomerações se repetiram em todos os municípios. Apodi registra o aumento de número de casos, inclusive com novos óbitos. A rede pública de saúde do município certamente não suportaria ou não suportará a demanda se os casos continuarem crescendo. Daí a impossibilidade de realização de evento de massa, como é o caso de carnaval. As autoridades públicas recomendaram que todos os municípios suspendessem os eventos públicos e proibissem as festas privadas com aglomerações. Os gestores municipais têm essa responsabilidade. Eles entenderam a gravidade da crise sanitária sob o ponto de vista de serem responsabilizados por suas consequências ou pelas consequências que as aglomerações podem oferecer. É claro que o cancelamento do carnaval trará enorme prejuízo à economia das cidades e, por gravidade, à cadeia econômica do Estado como um todo. No caso de Apodi, as perdas são gigantescas. No carnaval da cidade, o município movimenta todos os seus segmentos econômicos, oxigenando as receitas da rede hoteleira, bares, restaurantes, comércio de roupas, calçados, atividades informais e até famílias que aproveitam o carnaval, alugam as casas para turistas e assim reforçam o seu rendimento. Agora, no entanto, nós precisamos levar em conta que não seria sequer razoável imaginar a realização do carnaval. Nem mesmo a chegada da vacina, que deve acontecer nos próximos dias, permite aglomerações nos municípios. A vacina não resolverá a pandemia no estalar de dedos. Não é assim que funciona. Precisa de tempo para a imunização em massa. Então, nesse momento, é salutar que as pessoas tenham consciência, que possam apoiar os gestores municipais. Guarde as suas fantasias, evite
ao máximo promover aglomerações. Preservar a vida é importante. Em 2022, com saúde, com certeza nós vamos atrás do trio elétrico. Ok. Vamos de volta. Vamos adiante, Lairinho. Daqui a pouquinho a gente tem doutor Laírio, ok? Sei que os meninos já avisaram que está pronto, né? Ok. Mas antes disso, eu queria fazer um comentário sobre o seu comentário. Você disse que não é obrigação do município dar dinheiro para o futebol. Eu só faço uma observação, Edmundo. Não é obrigação do município estar pagando time profissional de futebol, mas o poder público tem sim a obrigação de fomentar os esportes de base, não somente o futebol. Mas você tem vários outros esportes. Você tem atletismo, você tem ciclismo, pedestrianismo, você tem beach tênis, você tem basquete, voleibol, enfim, tem uma infinidade de esportes que precisam sim ser fomentados e que precisa que o poder público faça isso. Você tanto faz através de eventos esportivos, que aí você incentiva as pessoas a treinarem para participarem das competições, como é o caso aqui do tradicionalismo passeio ciclístico, né, que é uma prova ciclística, governador de Serra Rosado, que já acontece em Mossoró há algo em torno de 70 anos, quase 70 anos. E tem várias outras provas. Então, o esporte é sim uma das formas de tirar as crianças das drogas, de tirar as crianças das ruas, de incentivar para salvar, né, o futuro da nossa juventude. Claro, Lairinho, você foi cirúrgico no seu comentário. Falei especificamente com aquela questão do futebol. Manter um time de futebol com o dinheiro da prefeitura. Não pode. Tem que fomentar, sim, tantos esportes e, com relação a essa questão da criança, principalmente tirar a criança do mundo das ruas das drogas. Vamos agora ao doutor Laírio, sim. Laírio, você, boa tarde. Boa tarde, amigas, amigos do Observador Político. O governo municipal está com apenas 14 dias. Então, nós não temos ainda uma formatação de como ele será de hoje em diante. Então, vamos trazer comentários estaduais, como por exemplo, eu li ontem em um jornal do Paraná que 3 ministros ganhavam mais confiança do presidente Bolsonaro. Ministros discretos, que por isso mesmo não se apresentavam de público constantemente, e por isso Bolsonaro confiava neles mais do que em relação aos outros. Entre os 3 ministros está Rogério Marinho, aqui do Rio Grande do Norte. E por conta dessa notícia, eu comecei a analisar e a verificar que realmente está se formando um bloco político no Rio Grande do Norte que poderá dar as cartas nas próximas eleições, isso se não houver alguma modificação. Como, por exemplo, Rogério vai continuar ministro até lá. Rogério não tem mandato, é uma escolha pessoal do presidente. Será que os outros que vão fazer parte desse grupo terão a mesma força como que estão hoje? Vamos resumir. Rogério Marinho, Álvaro Dias, prefeito de Natal, e Ezequiel Ferreira de Souza, presidente da Assembleia. Esses 3 estão formando um grupo político que poderá ter o próprio Rogério Marinho como candidato a governador do estado. Essa ideia agrada ao presidente Bolsonaro, que teria um nome forte com o apoio do governo federal para combater a governadora Fátima Bezerra, que será candidata à reeleição. Esse é o quadro atual de hoje. Poderá haver modificações tranquilamente, porque a política é muito dinâmica. O que acontece hoje, amanhã poderá ser totalmente diferente. Mas o que a gente vê é que, embora fortalecido na prefeitura de Natal, Álvaro Dias não deverá ter a condição necessária para lançar o seu nome como candidato a governador, diferentemente do que acontece com Rogério Marinho. Mas, por isso mesmo, ele vem afirmando que vai continuar na prefeitura até o final do seu mandato. Eu quero chamar a atenção dos nossos amigos, dos nossos ouvintes, para esse detalhe. Vamos observar o andamento político estadual em relação a essas 3 lideranças. Na minha opinião, elas deverão substituir
os antigos líderes estaduais na política potiguar e, a partir da formação desse grupo, agregar prefeitos, vereadores, deputados estaduais, algum outro deputado federal, e dessa forma eles três irão definir a chapa oposicionista à governadora Fátima Bezerra nas próximas eleições majoritárias aqui no Rio Grande do Norte. Obrigado a todos pela audiência, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Pois é, é o tabuleiro político começando a se mexer, né? Com relação ao comentário lá de César Santos a respeito do cancelamento do Carnaval, eu hoje recebi aqui uma lista de transmissão que Magnus Alves, que é jornalista, já participou aqui do Observador Político, encaminha, e uma das manchetes dele é: prefeitos não precisam justificar o cancelamento de Carnaval. Eu concordo com Magnus, a situação não permite que tenha Carnaval. Nem aqui, nem em Apodi, nem em Salvador, nem em Rio de Janeiro, não tem como ter. Mas as pessoas vão botar um paredão, vão aglomerar, as forças do Estado vão tentar de alguma forma impedir isso, mas não vão conseguir impedir tudo, porque infelizmente as pessoas continuam achando que não acontece comigo, só acontece com o outro. Veja a situação de Manaus, gente. Manaus foi a primeira cidade, primeira capital a sofrer com mais força no início da pandemia, e a situação lá está tão feia, tão ruim, que os hospitais estão lotados e está faltando oxigênio. Quem está doente de Covid e precisa ser internado é porque não consegue respirar. Tem que colocar o respirador com oxigênio. Se falta o oxigênio, as pessoas morrem mais rapidamente, porque morrem sem ar. A FAB está enviando 386 cilindros, nesse momento está embarcando 386 cilindros de oxigênio para o Amazonas. A vacinação, segundo prefeitos que participaram de reunião com o ministro Eduardo Pazuello, foi prometida para início no dia 20, ou seja, daqui a 6 dias. A vacina contra o Covid não é a que eu tomei agora, já posso beijar uma pessoa ali que está com Covid que eu não pego. Não é assim. Leva alguns dias para que o seu corpo crie os anticorpos. Não sei se vocês aí que estão nos assistindo já aconteceu isso, mas quando toma vacina para a gripe, dá uma gripada depois. Sente aqueles sintomas dias depois. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência que a gente vai precisar continuar usando máscara por muito tempo. A gente vai precisar continuar evitando aglomerações durante muito tempo. Nos Estados Unidos, a vacinação já começou há quase 40 dias. E essa semana, dia após dia, vem sendo batido recorde no pico de mortes diárias por causa do Covid. É uma doença que é nova, que pegou todo mundo sem entender nada. Lembre-se da OMS, que virou motivo de piada lá no começo da pandemia, porque uma hora dizia uma coisa, outra hora dizia outra, e assim ia. Então, o mais importante é mesmo evitar ficar muito próximo de outras pessoas, usar máscara quando estiver em ambientes fechados com outras pessoas, também higienizar as mãos, não estar levando a mão ao rosto, para evitar esse problema. No Rio Grande do Norte, de ontem para hoje, faleceram 8 pessoas por causa do Covid e teve mais 5 confirmações que os óbitos não foram de ontem para hoje, foram em outros dias, mas recebeu o resultado agora. Voltou a morrer um número elevado. Lá atrás morreu 40 pessoas por dia. Morreu. Graças a Deus, diminuiu. Mas ainda não chegamos ao final desse problema. Carnaval, cada um faz o carnaval que quiser, aonde quiser e com o jeito que a cabeça mandar. Não é verdade? Estamos em tempos de pandemia, né? Olha, nós estamos... O problema, Edmundo, é porque a pessoa faz do jeito que quer e pode prejudicar outros, né? Verdade. Olha, nós estamos recebendo aqui eu já tinha conhecimento desse assunto, muito pertinente dos fisioterapeutas, de alguns fisioterapeutas de Mossoró, lotados no novo centro de reabilitação, que necessitam explicar para a população, em especial para os usuários do serviço, o motivo pelo qual os atendimentos estão suspensos. Digo isso porque, no que eu estou recebendo aqui, a pessoa que me mandou,
Digo isso porque um blog aqui da cidade, sem o menor compromisso com a verdade, postou o seguinte: obra inaugurada por Rosalba, ex-prefeita, não pode ser aberta ao público, afirmam fisioterapeutas. E os fisioterapeutas estão dizendo: é mentira, isto não retrata a realidade. Os profissionais nunca afirmaram isso. Então, vê o que está acontecendo. Por que é que o centro de reabilitação não está fazendo atendimento, que o atendimento está suspenso? A Secretaria de Saúde do município deve dar alguma informação, porque esta notícia, do jeito que está colocada aqui, Lairinho, é aquela história que a gente falou, é o palanque, né? Pelo amor de Deus, mano. Não dá só para ficar jogando para a plateia, tem que, né, mostrar os fatos. Por exemplo, eu vi aqui uma notícia que é curiosa, faz parte assim da história de oposição, situação. Veja só, lá em 2017, quando a prefeita Rosalba assumiu o mandato, a ex-prefeita Rosalba, ela não nomeou todos os comissionados de uma vez. Inclusive, isso fez com que no mês de janeiro houvesse uma economia razoável no pagamento de salários a pessoas ocupantes de cargos comissionados. Nomeou outras em fevereiro e foi nomeando aos poucos, e mês a mês foi tendo uma economia, colocou, enfim, nos 4 anos colocou a casa em ordem. O prefeito Alisson Bezerra, que assumiu e logo no segundo dia decretou estado de calamidade financeira sem explicar o que o levou a fazer isso, só disse que a prefeitura estava quebrada, que não tinha dinheiro, decretou estado de calamidade financeira. Pois bem, o blog de Agenor Melo traz aqui a constatação do seguinte, que no ano de 2017, em 14 dias de mandato, Rosalba tinha nomeado 14, 15 pessoas. Aliás, espera aí, 29 cargos comissionados até 19 de janeiro. Até 19, hoje são 14. Até 19 de janeiro, 29 cargos comissionados. O prefeito Alisson já nomeou 334 cargos, inclusive parentes dele. Tem nada, se é parente de segundo grau, pode nomear, não entra na história da lei do nepotismo, mas assim, se está em estado de calamidade financeira, se não tem dinheiro para nada, não nomeia todo mundo agora em janeiro, ganha um mês aí de folha de comissionados. Aí eu fico me perguntando, será que a prefeitura está mesmo em estado de calamidade? Porque aí isso faz com que a gente questione será que essa medida não é para poder contratar sem licitação? Será que não é para poder cancelar contratos já existentes? Né? Será que não é só tirando uma carta de seguro? Se não der certo, eu lá na frente eu digo que é porque estava tudo quebrado. Bom, o fato é que o Ministério Público de Contas não achou convincente as palavras nas redes sociais do prefeito, que o prefeito faz muita atuação via rede social. Então, na portaria número 01/2021, o Ministério Público de Contas, por meio da representante legal, a procuradora Luciana Campos, considerando o estado de calamidade administrativa no município de Mossoró estabelecido por meio do decreto 5939, considerando as práticas de ajuste de gestão na área de gasto pessoal realizado por esse gabinete, resolve instaurar procedimento instauratório prévio para adotar as medidas que entender cabíveis ao município. Resumindo, o Ministério Público vai investigar por que Alisson decretou estado de emergência de calamidade financeira e vai colocar uma lupa em cima das medidas. Certamente, a promotora Luciana Ribeiro Campos, ela deve questionar. Bom, se está quebrado, por que está nomeando tanto cargo comissionado? Então, fica aí a constatação e o questionamento. Interagindo aqui com os nossos amigos ouvintes e telespectadores,
Abraçar aqui a Zeneide, na Ilha de Santa Luzia, que está sempre ligada com a gente, perguntando aqui, uma pergunta aqui que chega do Marcos. Edmundo, como você e Laíri Neto veem essa situação no Rio de Janeiro? Não vai ter o carnaval, mas vai ter agora, mas vai ter carnaval fora de época em julho. Se até lá a pandemia tiver regredido, não tiver mais nada, pode ser que dê certo. Salvador também está com carnaval marcado em julho. O pior no Rio é liberar público para os estádios de futebol. Já pensou? A final da Libertadores, com 2 times brasileiros, Santos e Palmeiras, com 40 mil pessoas no Maracanã, no dia 30 de janeiro, no final do mês. Já pensou se o Flamengo volta a jogar bem e de repente bota 40, 50 mil pessoas dentro do Maracanã? Isso que eu acho é uma verdadeira loucura. Laíri Neto, Carlos Eduardo está pedindo para você Edmundo, Oi? Edmundo, não sei se você sabe, mas o prefeito do Rio revogou a liberação do estádio, viu? Revogou a liberação. A gente noticiou ontem, não vai ter torcida no estádio, exatamente pela repercussão e pela quantidade de doentes. E com relação a essa história de julho, não é dizer vai fazer o carnaval em julho. Carnaval, inclusive, é uma data religiosa. Né? O calendário é religioso. Não tem como se fazer um carnaval em julho. Você pode fazer um festival de música, qualquer outra coisa. Mas não adianta. O poder público só vai fazer quando tiver segurança, quando houver segurança sanitária para fazer esses eventos. Não pode fazer agora, não adianta. Vendo aqui agora, realmente, o prefeito realmente revogou, não tem carnaval. Não vai ter estádio com torcida, pelo menos isso está na determinação do prefeito. Laíri Neto, o Carlos Eduardo está pedindo para você comentar aqui como você vê essa questão do fechamento de agências do Banco do Brasil, Natal, Parnamirim e uma agência em Mossoró. Me parece que é um futuro, mas não agora. Mas fechamento de agência é um negócio já que vem acontecendo, né? Olha, eu acredito que muitos dos nossos ouvintes e telespectadores têm contas em bancos digitais, bancos que não têm agência. Eu tenho conta no Banco Inter. Eu tenho vários amigos que têm conta no Nubank, no Banco Inter e em outros bancos. É uma questão, é uma mudança. Veja que anos atrás tinha muito mais funcionários nos bancos, hoje tem menos, o que é muito ruim para os correntistas. Eu, particularmente, vou muito pouco a banco, mas porque eu tenho facilidade com tecnologia, não tenho dificuldades para acessar a internet, esse tipo de coisa, mas muita gente não tem. Para o usuário, é muito ruim o Banco do Brasil fazer isso. Eu tenho conta no Banco do Brasil porque, desde 95, 96, porque é o seguinte, o Banco do Brasil ele tem o Brasil todo, em quase todos os municípios. É diferente de um banco desses privados. O banco privado só vai onde dá o dinheiro e pronto. O Banco do Brasil ainda tem a questão das contas públicas, a Caixa Econômica também tem isso. É ruim para o usuário, porém é uma tendência que eu acho inevitável. Os bancos vão enxugar cada vez mais para continuarem competitivos. E veja como a interferência política pode ser prejudicial. O presidente Jair Bolsonaro deu algumas declarações ontem condenando esse movimento feito pelo Banco do Brasil, dizendo que poderia trocar o presidente, alguma coisa assim. As ações do Banco do Brasil na Bolsa despencaram ontem. Então, é uma tendência, é ruim para o usuário, não resta dúvida. Em Mossoró vai fechar a agência que funciona lá no Vila Oeste, no Hotel Vila Oeste, né, ali na lateral. É muito ruim para o usuário, sem dúvida nenhuma. Verdade, um abraço aqui, interagindo ainda com os nossos queridos amigos ouvintes e telespectadores do programa. Um abraço a você aqui, o nosso amigo João Wilson, que está no Santa Delmira. Também, Edmundo, eu recebia meu salário no Itaú, aqui é outra participação. Devido ao grande absurdo das tarifas, resolvi fazer portabilidade e que não me cobra nada. Ok, olha, o prefeito Alisson Bezerra recebeu, vamos dizer assim, homens fortes, o peso pesado da construção civil em Mossoró. Tião Couto, Genivan Batista, Marcelo Rosado, Wilson Fernandes estiveram com o prefeito Alisson Bezerra. E é muito importante esse momento da economia, o prefeito está começando a governar agora,
Sabe se a construção civil, a gente já falou várias vezes, é o carro-chefe. É um dos carros-chefes da economia. Obras públicas, obras do governo do estado, obras da prefeitura, obras federal que vierem, porque a construção civil precisa sair do marasmo em que se encontra. Um ano muito difícil, de pandemia, a construção civil não foi diferente, e não é uma obra aqui, vai derrubar uma meia parede aqui, vai fazer uma reforma aqui na casa. Bom, isso aí é o particular, mas obras públicas é o que se precisa. E esses homens aqui são pessoas que têm um peso e levaram projetos para discutir, projetos da construção civil, com o prefeito Alisson Bezerra. Laíri Neto, se você quiser falar sobre esse assunto, você acredita que mais dia, menos dias, tenhamos isso aqui tocado adiante? Edmundo, o prefeito ele vai precisar se reunir com muitos empresários, com pessoas de Mossoró, de fora de Mossoró, que queiram investir aqui, que queiram ampliar os negócios. Precisa facilitar, né? Por exemplo, no caso da Avan, a prefeitura procurou a Avan para mostrar os potenciais da cidade, como também procuramos a Gol Linhas Aéreas no começo do ano passado, que a reunião foi ótima, porém veio a pandemia e tudo foi por água abaixo. Mas o que foi que a prefeitura fez pela Avan? Eu até ouvi uma entrevista do atual secretário de Desenvolvimento Econômico, que ele disse, não, sobre a Avan não posso dizer nada porque eu não recebi nenhum documento. Não recebeu porque não existe. A prefeitura não deu terreno à Avan. A Avan alugou uma área privada, vão construir lá a loja, ele vai instalar a loja. O que foi que a prefeitura fez? Facilitou, apressou, foi ágil, não é facilitou, foi ágil nas licenças e alvarás para que a obra pudesse ser iniciada. Então, a atual gestão tem que focar nisso também. Ele tem que receber todo mundo, tem que ver quais são as dificuldades, se empenhar para superar essas dificuldades, para que a gente tenha esses avanços aqui, Edmundo. Não dá realmente para a gente ficar sentado esperando as coisas acontecerem, não. É verdade. Olha, ainda sobre a questão aqui, falaram a respeito, naquela questão que a gente discutiu há pouco tempo aqui, o novo centro de reabilitação, só mais uma colocação de quem entende do ramo. É necessário apenas alguns ajustes simples da unidade, pouca coisa, para o atendimento retornar. Os profissionais conseguiram audiência com o prefeito Alisson Bezerra, aliás, com a secretária de saúde, ontem, né, onde foram colocados esses pontos pendentes e solicitados esclarecimentos junto à mesma sobre algumas questões também inerentes ao serviço. Uma vez que até o momento também não foi designado nenhum diretor para a unidade e essa peça é o elo de ligação entre funcionário da unidade e a secretaria. Laíri Neto, estou me perguntando aqui, eu não sei, você já tem informação se o prefeito nomeou o novo secretário de administração? Não tenho essa informação, não vi, mas confesso que não olhei de ontem para hoje se teve algum jornal oficial do município. Não é só a Secretaria de Administração que está sem secretário com 14 dias de governo já, né? Bom, aí saindo um pouco aqui de Mossoró, o presidente nacional do Partido de Cidadania, Roberto Freire, no seu Twitter, colocou a seguinte frase: olha aí o porquê da fixação de Bolsonaro com voto impresso. Ele sabe como é fácil fraudar. E aí trouxe uma matéria do Jornal do Brasil, de novembro de 1994, que o título da matéria é Roubo no Varejo, e mostra que um juiz eleitoral descobriu algumas cédulas falsas. E, segundo a matéria do jornal, essas cédulas fraudadas beneficiavam os candidatos a deputado federal Jair Bolsonaro, à época no partido PPR, Álvaro Vale, no PL, Vanessa Felipe, PSDB, e Francisco Silva, do PP, que as cédulas eram feitas de papel mais fino. A urna eletrônica, vale lembrar, começou a ser utilizada gradativamente no Brasil a partir das eleições de 1996, depois dessa denúncia, dessa constatação pelo juiz eleitoral. Aqui para Johnson, na sua banca, em frente à Realce. Todos os dias está
está na escuta do Observador Político. Um abraço, amigo. Johnson, muito obrigado. Vamos ao intervalo e a gente volta já. Bom, estamos de volta com o Observador Político e César não está no estúdio hoje, ele sempre volta, daqui a pouco ele faz o segundo comentário que ele mandou para a gente. Mas a gente estreou na 93 FM um programa na semana passada com o Dr. Gildivan Carneiro, que além de médico, ele trabalha com investimentos, com mentoria para investidores, pessoas que querem investir na Bolsa. Inclusive, vamos marcar um dia para Gildivan vir aqui. E o nome do programa é Seu Dinheiro. Ele vai ao ar 2 vezes ao dia, primeiro às 10h30 da manhã, depois às 19 horas. E traz sempre dicas, Gildivan respondendo a perguntas dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes, na verdade, da 93 FM. E aí eu lembrei dele porque eu estava olhando aqui. Existe um negócio chamado Bitcoin. Bitcoin é uma criptomoeda. É uma moeda que ela não existe no papel, ela não existe no metal, ela é uma moeda virtual.
E não existe um banco, não existe um lugar onde você vá para tratar disso, é só na internet. E imagine você ter alguns milhões de reais, vamos dizer aí algo em torno de R$ 1 bilhão, e você não conseguir ter acesso porque você perdeu a senha. É o que aconteceu com um programador alemão que mora lá em São Francisco, nos Estados Unidos, que tem 220 milhões em bitcoins. Ele simplesmente não consegue ter acesso. E é importante você ter cuidado, porque, primeiro, investir no que você vai investir, por isso é importante que você escute as dicas de Gildivan Carneiro e também ter cuidado com as suas senhas onde você anota e tem que guardar tudo bem guardadinho. Vamos lá, pessoal, vamos colocar aí o segundo comentário de César Santos. O César fala a respeito da postura do Legislativo moçoroense diante do Executivo. César. Se convencionou em Mossoró, e é verdade, que o Legislativo local serve de puxadinho do Executivo. Nas últimas décadas, a chamada Casa do Povo nem de longe respeita o que aconselha a Constituição Federal de 1988. Ao Legislativo compete legislar e fiscalizar os atos do Executivo. A Câmara Municipal de Mossoró não faz uma coisa nem outra, com raríssimas exceções. Talvez, e provavelmente, essa renúncia levou o eleitor a fazer novas escolhas por meio do voto. No pleito de 15 de novembro do ano passado, e isso está muito recente, evidentemente, o eleitor decidiu promover mudança profunda ao mandar para a Câmara 17 novos vereadores e renovar o mandato de apenas 6 vereadores. Temos aí uma Câmara de cara nova, se levar ao pé da letra. Mas será que a Casa do Povo, com esses novos inquilinos, terá comportamento diferente? Será que o Legislativo finalmente cumprirá o seu papel? Essa resposta se dará ao longo das atividades, evidentemente. E essas atividades que serão iniciadas agora em fevereiro. No entanto, o comportamento dos vereadores, principalmente dos novatos, nesse momento, sugere desconfianças. É que boa parte deles já se entregou às velhas práticas. Eles estão negociando um apoio político ao Palácio da Resistência em troca de cargos para familiares, amigos, assessores, correligionários que podem desarguar na máquina pública. Uma leitura rápida nas últimas edições no Jornal Oficial do Município, com publicação de mais de 340 nomeações em apenas 12 dias da nova gestão municipal, é possível encontrar as primeiras digitais dos senhores vereadores governistas. E essas marcas certamente se ampliarão nas próximas edições do JON e nas contratações das terceirizadas. Observe que os vereadores eleitos em palanques adversários do prefeito Alisson Bezerra já fizeram a travessia da oposição para a situação, passando pela eleição da presidência da Câmara, com a vitória do Laurence Amorim, escolhido presidente com a bênção do Executivo, e esses vereadores fizeram isso com muita rapidez, com muita agilidade. E eles, antes mesmo de iniciarem as suas atividades, já ancoraram na calçada do Palácio da Resistência. Poucos, mas pouquíssimos mesmo, não embarcaram nessa onda. Há, inclusive, a projeção de formação de uma bancada governista com até 18 vereadores, o que sobrariam apenas 5 para a oposição. Nesse caso, e se confirmar, o prefeito Alisson Bezerra não terá dificuldades com o Legislativo, com a aprovação de tudo e fiscalização de nada. Aliás, dando sequência à longa e interminável caminhada de subserviência do Legislativo moçoroense.
os bastidores da política local apontam que o novo já está velho. As práticas são as mesmas e o eleitor nada pode fazer, a não ser esperar mais 4 anos para fazer novas opções, se for o caso. Pois é, dando continuidade aqui, olha, eu falei há pouco tempo sobre. Está com eco aqui no áudio, viu, pessoal? Eu estava lendo aqui enquanto César falava. Eu falei há pouco tempo de Manaus, não é, que estava lá sem oxigênio, e Manaus teve recorde de enterros em um único dia. Foram 198 corpos enterrados nesta quarta-feira, no dia de ontem. O recorde passado era de 28 de abril, com 167 pessoas enterradas. É uma situação muito grave que a gente precisa se cuidar. E, inclusive, Marcos Oliveira diz aqui: a Secretaria de Saúde de Manaus não estava liberando tratamento precoce. Agora pergunta quem são genocidas. Eu não sei se não estavam liberando, eu não sei se tinham medicamento ou não. A informação é que está faltando oxigênio, falta de programação, falta de, aí, vamos dizer, de boa gestão das coisas da saúde, faltar o oxigênio, não pode deixar faltar. E eu prefiro não comemorar, porque é adversário ou aliado de A ou de B. É triste de todo jeito, tem gente falecendo, muita gente falecendo, né? A gente precisa continuar muito atento. O governo do estado começa a pagar amanhã, sexta-feira, dia 15, o 13º salário de 2018, deixado pelo então governador Robson Faria, não é? O repasse será feito amanhã, né? Voltado para os servidores com salário líquido de até R$ 3.500. Isso sem atingir o calendário mensal de pagamento dos salários. É uma ótima notícia, o que rendeu um comentário mais duro, mais crítico de Jeane aqui para a gente. Será que vocês vão dizer agora que Fátima, vocês vão elogiar a governadora Fátima agora por essa atitude? Claro, Jeane. Ponto para a governadora Fátima Bezerra. Ela está resgatando, ela está pagando o que está desde 2018, e os servidores estão muito satisfeitos. Claro que a gente vai elogiar. Tem isso aqui não, viu? A gente vai elogiar a Fátima, vai criticar, vai elogiar a Alisson, vai criticar. Pode ter certeza, minha querida Jeane. Amanhã começa. A gente tem dito aqui já diversas vezes que o governo Fátima tem muitas falhas, porém, a impressão que se tem é que ele é muito menos, pelo menos, muito menos ruim, porque eu não vou dizer muito melhor, porque eu não acho um bom governo, acho que tem muitas falhas. Porém, essa questão, não usou fundo previdenciário, manteve os salários, não aumentou o atraso e foi pagando aos poucos aquele atrasado. Então, de toda forma, parece que ela consegue gerir melhor o problema do que a equipe de Robson Faria. Eu já ouvi comentários de políticos lá por Natal dizendo: não, ser governador do Rio Grande do Norte hoje é só pagar salário. Realmente, se não fosse os recursos do RN Sustentável que Rosalba, quando foi governadora, conseguiu, Robson não teria realizado nenhuma obra e Fátima também não. Veja o caso do Hospital da Mulher, que há tanto tempo se arrasta por aqui e ainda não conseguiram terminar. E é porque o dinheiro não é do recurso próprio do governo, é do Banco Mundial e está lá ouvindo a conversa. Infelizmente, não terminou ainda. Aqui está dito assim, Laininho: não estou querendo polemizar o assunto, mas no Reino Unido, que tem 1/4 da população do Brasil, estão morrendo mais pessoas do que aqui. Se fosse aqui, a culpa seria do governo federal, do presidente Bolsonaro, não é verdade? A culpa é da pandemia, gente. A culpa não é do presidente, não. O que eu acho muito ruim é a forma como o presidente encara. Ele, muitas vezes,
Ele já chamou de gripezinha, disse que não teria, só teria um resfriadinho. Ele já disse que não tinha o que fazer, quer que faça o quê? Tem muita coisa a se fazer. E está morrendo na Inglaterra não é justificativo, porque na Inglaterra morre muito, aqui tem que morrer muito, não. A gente precisa tentar amenizar a nossa dificuldade, né? Mas não é para polemizar, não. Na Inglaterra a situação é muito ruim, em outros países da Europa também. Quem não lembra aí da Itália, França, Espanha, Inglaterra, os Estados Unidos está muito pior. Agora, os Estados Unidos é maior, mas esses dias teve mais de 4.000 óbitos em um único dia nos Estados Unidos. Então, é lamentável que esteja acontecendo, né? Um abraço aqui para o Jaime Luarte, no aeroporto. Boa tarde, amigos. Está dando parabéns aqui pelo comentário de César. Escuta o programa todos os dias. Estão nos perguntando aqui se as escolas particulares já voltaram. Eu tenho informações que escolas particulares, inclusive a que meu filho estuda, volta dia 1º, ou presencial ou online. A direção do colégio não decidiu ainda, vai decidir até o final do mês. E o Fernandão está perguntando para você, Lairinho, se o Brasil melhorou de uma forma geral depois do impeachment de Dilma. Bom, antes de responder aí a Fernandão, quando você faz proporcionalmente o número de óbitos por causa do coronavírus, o Brasil é o 25º país com maior correlação, né? Aqui no Brasil, tivemos até agora 966 óbitos para cada grupo de 1 milhão de habitantes. Na Inglaterra, que o nosso ouvinte usou como parâmetro, lá está bem mais. Lá tem 1.245 óbitos para cada 1 milhão de habitantes. Sobre a pergunta do Fernandão, eu acho que a economia brasileira melhorou com a saída de Dilma. Nós estávamos numa recessão enorme, tivemos uma pequena melhora no governo Temer. No primeiro ano de Jair Bolsonaro, o crescimento foi menor do que no último ano do governo Temer, e aí veio a pandemia. Mas se não fosse pela pandemia, nós estaríamos bem melhores do que no tempo do governo Dilma, sem dúvida alguma. Um abraço aqui hoje, tá em abraço aqui com força. Não esqueça de mim, seu neném, Dona Isabel, lá no aeroporto, aquele abraço grande. E também João Vitor e Ana Paula, lá no bairro Nova Betânia, que estão ligados com a gente. Estava procurando um assunto aqui, uma pergunta para você, mas perdi de tanta coisa que chegou. Vamos adiante, se chegar eu ainda faço. Tá, lá no Rio de Janeiro eu vi esses dias uma matéria que, na verdade, uma nota da Polícia Civil junto com o governo do Estado, porque o Ministério Público está processando a polícia e o Estado pelo uso de helicópteros em operação lá no complexo de favelas da Maré. Ora, um confronto, bandidos com bazuca, R-15, tudo no mundo, e a polícia com armas menores. Aí, segundo a nota lá da Polícia Civil, o Ministério Público pede indenização de 25 milhões de reais, diz que atrapalhou as escolas o uso do helicóptero. Meu amigo, é um confronto, é uma guerra. É uma guerra, tem que usar helicóptero, tanque, o que tiver à disposição. É claro que tem que ter o cuidado para não ter vítimas civis da população que não são bandidos. Não é porque uma favela tem uma comunidade lá como a Rocinha, sei lá quantos mil moradores, 100 mil moradores, desses 100 mil, uma pequena fração é de criminosos. Tem muita gente boa morando lá, tem que ter cuidado com essas pessoas? Tem. Mas tem que enfrentar os bandidos. Então, dizer que não pode usar um helicóptero, meu amigo, eu sei não, ainda pedi 25 milhões de indenização ao Estado quebrado como o Rio de Janeiro, me parece mais falta de sensibilidade e de senso de realidade. Mas cada um pensa da forma que quer, que lhe convém, né? Edmundo, vamos lá? Agradecer Airinho, aqui para fechar, tem um aqui ótimo, você vai responder rindo, tenho certeza. A pergunta que eu estava procurando para você, encontrei aqui. Chico Queiroz, lá do Belo Horizonte, diz: Lairinho, você vai passar o carnaval aonde? Eu vou passar em casa.
Muitas vezes eu fui para Salvador, tenho muitos amigos em Salvador, mas a pandemia não dá para fazer festa. Certamente eu estarei em casa com a minha família. Quero agradecer a todos pela audiência, tenham todos uma ótima tarde e amanhã, se Deus quiser, o Observador Político estará de volta. Valeu! Ok, fique ligado na 93 e na nossa TV. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab.